nos brindar hoje é o papel proprioceptivo dos canais de cálcio dependentes de voltagem de família 2 em um novo modelo de camundongo de neuropatia sensorial associada ao HIV. Bem-vindo, doutor Juliano, a palavra é sua, pode compartilhar sua tela. Muito obrigado, professor Geraldo, pelo convite, professor Marcos Vinícius também. Deixa eu colocar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, pode animar. Está vendo a voz e a imagem está boa. Ótimo, então. Então, vou começar. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite do Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, de BH. É uma honra, um prazer estar aqui nesse programa. Eu já fui aí, já na Santa Casa algumas vezes. É impressionante aí o trabalho que vocês fazem. Muito relevante, muito importante, tá? Então, vamos mostrar para vocês os dados que a gente tem aqui sobre então da dor neuropática associada ao vírus HIV, tá? Então, vou mostrar o papel então proprioceptivo da família 2, os canais de cálcio associados por voltagem, um novo modelo em camundongos, né, da neuropatia sensorial relacionada ao HIV. Bem, o que é essa neuropatia relacionada ao HIV? Bem, alguns pacientes, então, que são infectados pelo HIV, eles desenvolvem, então, uma neuropatia distal, periférica, ela tem uma distribuição do tipo luvas e meias, né? Normalmente ela é bilateral e leva, né, a vários sintomas clínicos dos pacientes, né? Acho que alguém está com o microfone aberto. Bem, então, que sintomas clínicos os pacientes apresentam? Como em várias neuropatias, eles apresentam uma sensação, então, de formigamento, tá? Isso acontece provavelmente porque, do ponto de vista histológico, existe a perda de inervação epidermal, então, nesses pacientes com a neuropatia, né? Porém, algumas terminações ainda ficam na pele desses pacientes e apresentam, então, uma descarga espontânea, né? O que vai fazer, então, que esse paciente ele tenha algumas sensações, então, dolorosas, né? Principalmente sensação de agulhada ou sensação de queimação, tá? E além dessas sensações, então, de dor espontânea, ele também vai ter hipersensibilidades dolorosas, tá? Que são chamadas de hiperalgesia, quando ele tem uma dor exagerada por um estímulo que previamente já era doloroso, e a alodine, então, que é a dor que é produzida por um estímulo que previamente era inócuo, como, por exemplo, né, para colocar uma roupa, então, sobre um membro afetado, então pode ser o desencadeador dessa dor. E por que essa neuropatia relacionada ao HIV, ela existe? Como é que é o mecanismo dela ocorrer? Basicamente, a gente vai ter combinação de dois fatores. Primeiro, são proteínas, então, do vírus HIV, especialmente a proteína de envelope GP120, tá? Que estudos mostram que ela é mais importante, então, para a indução da neuropatia pelo HIV. Essa proteína, então, ela pode estimular diretamente, então, neurônios sensoriais, causando a lesão desses neurônios, e, além disso, também ela pode induzir migração de macrófagos, né? Os corpos celulares dos neurônios sensoriais, que ficam muitas vezes no gânglio da raiz dorsal, e produzir uma neuroinflamação, então, que vai fazer a lesão, então, desse nervo periférico, induzindo, então, essa neuropatia. Além disso, também, essa dor neuropática ela é prejudicada, amplificada pelo uso de alguns fármacos antirretrovirais, né? Então, principalmente a estavudina, também chamada de D4T, e o indinavir, tá? São aqueles que causam mais, aumentam o risco de desenvolvimento de neuropatia. Falando desses fármacos antirretrovirais, é importante a gente notar que a utilização, então, do coquetel de fármacos antirretrovirais com alta capacidade, então, ele melhorou muito, né, a expectativa de vida dos pacientes HIV positivos, né, os pacientes que vivem com HIV ou AIDS. Porém, agora esses pacientes, como eles vivem mais, eles começam a aparecer, então, mais algumas comorbidades, né, que normalmente não eram vistas, né, anteriormente, tá? E entre elas, então, a gente tem essa neuropatia sensorial. Ela pode atingir até 30% das pessoas que vivem com HIV ou AIDS. Ela é uma fonte muito importante de morbidade para esses pacientes,
Normalmente ela está associada com ansiedade e depressão, ela reduz a qualidade de vida e aumenta a taxa de incapacidade, então, desses pacientes. É importante mencionar... Juliano, os slides não estão passando. Os slides não estão... Não estão passando? É porque para a gente não está em modo de apresentação, tá aparecendo o teu PowerPoint. Não está em modo de apresentação para a gente. Então, eu vou... Oi? Só está aparecendo o PowerPoint, aí não estava passando o Você tem modo que de animar a apresentação. Eu vou parar e vou compartilhar de novo, tá? Talvez agora, às vezes, parar e voltar de novo. Vocês não viram nada, então, que eu apresentei, só aparecia a capa. Não, achei que estava dando uma introdução, aí até quando começou a detalhar muito, eu disse, então, ele não está passando. Só vimos o título. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo, vamos ver. É que na hora de escolher a tela, ou tu pede para compartilhar a tela inteira, ou tu escolhe ficar com o modo já... Você está no slide 2 agora. Agora estou no slide 2. Mas... Agora apareceu aqui, você está apresentando os slides para todos. Então, me desculpa, agora vocês conseguem ver? Mas não está em modo de apresentação ainda, está só aparecendo... Ainda tem que pôr em modo apresentação para encher a tela. Tela cheia. Full screen. Deve estar escrito aí, full screen ou tela cheia. Na régua embaixo. Canto inferior direito. Screen ou tela cheia. Canto inferior direito. Do slide mesmo. Eu acredito. À direita. Juliano, parece que você está clicando sim no lugar correto e o seu computador não está mostrando em modo apresentação para a gente, tá? Estou vendo pela seta. Bom dia, gente. Ele está clicando na seta corretamente. Olha aí. Mas vocês não conseguem ver minhas imagens. Não, Juliano, é o seguinte, só um minuto. Tu tá usando 2 monitores? Não, só estou usando um. Tá, então quando tu fores pedir para compartilhar, pode tirar a apresentação. Na hora que tu for pedir para compartilhar, aparece 3 opções: tela inteira, uma tela e acho que é uma aba. Clica em tela inteira. Tela inteira. Se for em... A tela inteira. Então vamos ver agora. Agora eu tenho... É que ainda não apareceu aqui pra gente, mas às vezes tem um delay aí. Ainda não está aparecendo aqui pra gente. É porque curioso, agora não está aparecendo. Para compartilhar também. Na hora que for pedir para apresentar, tem que colocar a tela inteira tô falando no Meet, né? Tem aquela setazinha. Sim. Isso, está começando a aparecer agora. Espera só um minuto. Agora coloca no modo de apresentação, por favor. Vamos lá agora. Foi agora? Agora foi. Aí só tem que pedir para ocultar. Não sei se está enxergando lá em cima, tem uma abazinha aberta. É só pedir para ocultar isso daí. Minimizei. Ok? Acho que agora foi. Foi, agora tá tudo certo. Tá, muito obrigado aí pelo auxílio de vocês, hein? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, então, dessa neuropatia relacionada ao HIV, que só está mostrando a imagem dessa distribuição, então, de luvas e meias, né? Onde o paciente ele tem sensação de formigamento, tem perda de inervação intraepidermal, só que, porém, a inervação que fica nesse tecido, ele tem um aumento de descargas, então, de disparos espontâneos, que leva, então, sensações dolorosas, né? Como sensação de agulhada, sensação de queimação, e, além disso, também hipersensibilidade dolorosa também. Essa neuropatia, então, ela é produzida tanto pela GP120, que é uma proteína do envelope do HIV, quanto por alguns fármacos antirretrovirais. Como eu comentei por vocês, o uso dos antirretrovirais aumentou a expectativa de vida dos pacientes, mas também aumentou a incidência de algumas comorbidades, principalmente a neuropatia relacionada ao HIV, que pode atingir até 30% dos pacientes que têm HIV ou AIDS. Ela é uma fonte importante de morbidade associada com depressão e ansiedade, reduz a qualidade de vida, né? E muito importante se note também é que
mulheres, né, têm um aumento de risco de incidência, né, da neuropatia relacionada a HIV. Tá? Então, para mulheres, essa condição ainda é mais complicada. Bem, e o tratamento dessa neuropatia, como é que é? Se a gente for ver, então, os melhores níveis, então, de recomendação, as revisões semáticas com meta-análises, a gente vai ver que os fármacos de primeira, segunda ou terceira linha de recomendação para o tratamento da dor neuropática, normalmente para neuropatia periférica diabética ou a neurologia pós-herpética. Alguém está com o microfone aberto, tá? Então, eles não funcionam, não são superiores ao placebo para tratar a neuropatia relacionada ao HIV. Deixa eu botar um ponteiro laser aqui. Não são superiores ao placebo. Então, os opioides, os opioides, a lidocaína, antidepressivos, não são superiores ao placebo. Então, esse paciente tem uma dificuldade de fazer tratamento. Tem somente 2 tipos de tratamento que são úteis nesses pacientes aqui, que são os gabapentinoides, como a gabapentina para a gabalina, mas eles funcionam em somente um subgrupo de pacientes que tem hiperalgesia mecânica, e especialmente a capsaicina, tá? O princípio ativo da pimenta vermelha, então, que ela é superior ao placebo, tá? As meta-análises indicam isso, então seria um dos poucos tratamentos, então, que funcionaria, que teria um efeito analgésico para tratar essa dor, então, relacionada a HIV. É importante também que se mencione que, apesar das mulheres terem um maior risco de desenvolver neuropatia relacionada a HIV, né, as mulheres têm um melhor efeito analgésico quando se trata elas, então, com capsaicina. Então, bem, fica claro, então, por esse quadro aqui, que é necessário, então, a gente conhecer melhor a neuropatia relacionada a HIV, para que se possa desenvolver, então, fármacos analgésicos eficazes e seguros para tratar essa doença. Então, a gente, para tentar encontrar melhores tratamentos, estudar o mecanismo, né, a gente pegou, então, foi investigar o que a gente já tinha, sabendo, então, que a capsaicina é o tratamento, melhor tratamento para tratar a neuropatia relacionada ao HIV, a gente foi investigar um pouco, né, como a capsaicina funciona para tentar indicar outros mecanismos importantes responsáveis por essa neuropatia, tá? Então, essa capsaicina, ela é usada, então, um sistema tópico a 8%, tá? Um adesivo, aqui está as costas do paciente, é o local onde foi feita a aplicação do adesivo. Tá vendo? As costas dele estão com eritema bem marcado aqui. Então, como é que a capsaicina, então, funciona, então, para tratar a dor do paciente, tá? Então, basicamente, a capsaicina é um agonista de um receptor de membrana chamado receptor de potencial transitório tipo vaniloide 1, também chamado de TRPV1, ou o receptor da capsaicina, que foi o nome que foi dado para esse receptor quando ele foi clonado pelo professor David Julius, que esse ano, em 2021, então, ganhou o Prêmio Nobel, então, de Fisiologia ou Medicina, tá? Esse é um canal catiônico, então, não seletivo. A capsaicina, quando se liga nele, permite influxo de cálcio e sódio. Esse influxo de cálcio vai fazer com que ocorra liberação de neuropeptídeos aqui nas terminações desses neurônios sensoriais nociceptivos, que vão liberar substância P e CGRP, que causam bastante vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular. Por isso, então, que esse paciente fica com esse eritema aqui marcado no local de aplicação desse adesivo de capsaicina. Além disso, esse influxo de sódio e cálcio induz, então, a geração de potenciais de ação, né, por ativação, então, de canais de sódio ativados por voltagem, que leva essa informação até a primeira sinapse da dor, tá? Essa sinapse aqui é muito importante, que é a sinapse entre o neurônio aferente primário, do sistema nervoso periférico, fazendo a comunicação, então, com o neurônio de segunda ordem, que vai levar que já se encontra dentro do sistema nervoso central, normalmente nas lâminas superficiais do corno dorsal da medula espinhal, tá? Então, num primeiro momento, quando a gente aplica a capsaicina num paciente, ela irrita e causa uma sensação de queimação e até mesmo de dor, tá? Então, normalmente, antes de aplicar o gel com capsaicina, se aplica nessa área, então, anestésicos locais, tá? Porém, o que se observa, depois de meia hora, 1 hora que a gente retira o adesivo, pouco a pouco essa irritação, esse vermelhidão vai terminando, e o paciente pode ficar até 3 meses com uma analgesia nessa região onde foi aplicada o adesivo com capsaicina. Isso acontece porque
doses grandes de capsaicina, que é 8%, é bastante capsaicina que é aplicado, elas levam, vão levar essa estimulação do receptor e vão causar uma desfuncionalização desses neurônios sensoriais TRPV1 positivos, tá? Então, eles têm depleção desses neuropeptídeos, né? E vai ter disfunção mitocondrial, então esse neurônio aqui, ele fica desfuncionalizado por muitos meses, né? Então, ele causa bastante irritação no paciente, mas é um tratamento que vai produzir um efeito analgésico duradouro por essa desfuncionalização. Um ponto importante aqui, quando a gente estimula esse neurônio, então, TRPV1 positivo, vai ser, então, a liberação de neurotransmissores na sinapse da dor, principalmente o glutamato, a substância P e o CGRP, então, que são pronociceptivos. Então, para que ocorra a comunicação, então, dessa dor para regiões encefálicas, então, é muito importante que exista a liberação de vesículas com neurotransmissor aqui nessa sinapse, que normalmente está na medula espinhal. Então, e quem que vai ser responsável pela liberação desses neurotransmissores? Quem vai fazer isso, então, vai ser a ativação dos canais de cálcio ativados por voltagem, tá? Os canais de cálcio ativados por voltagem, está aqui a estrutura deles, eles têm uma subunidade principal, que é chamada de alfa-1 ou CAV, e algumas subunidades acessórias que controlam a subunidade principal. A subunidade principal é do formadora de poro, né? E as subunidades acessórias são a alfa-2 delta, a gama e a beta, né, que controlam a função dessa subunidade principal. Eles têm 3 famílias, então, de canais de cálcio ativados por voltagem. A família 1 e a família 3 vão promover as correntes R, L e T, respectivamente. Porém, nessa sinapse de dor aqui, a família 2 de canais de cálcio ativados por voltagem, ela é expressa em maiores quantidades, tá? Então, tanto o CAV 2.1, 2.2 ou 2.3, tá? Que vão ser responsáveis pelas correntes PQ, N e R, né? Então, elas são muito encontradas, então, nessa sinapse e vão ser, então, um alvo em potencial para a gente fazer o tratamento da dor neuropática. De fato, a gabapentina, que eu falei para vocês, que é um fármaco usado para tratar a neuropatia por HIV, ela é um ligante, então, de subunidade alfa-2 delta de canais de cálcio, e assim ela reduz, então, a ativação desses canais de cálcio e vai produzir analgesia em pacientes. Esses canais, a subunidade alfa-1 dos canais de cálcio ainda pode ser alvo de algumas toxinas que seletivamente conseguem fazer bloqueio desses canais, como a ômega-conotoxina M7A, que tem uma versão sintética dela chamada ziconotida, que é usada clinicamente para tratar a dor. Bem, então a gente tem algumas evidências que mostram que esses canais de cálcio da família 2, eles estão nessas vias, então, nesses neurônios TRPV1 positivos e podem também estar relacionados com a dor relacionada ao HIV. Então nós temos um trabalho aí, o Célio, o primeiro autor dele, o professor Marcos Vinícius, publicando lá em 2013, onde a gente mostrou que um bloqueador preferencial para esses canais de cálcio CAV 2.2, que vão gerar as correntes tipo N, ele conseguia reduzir, então, a nocicepção induzida pela capsaicina. Então, se a gente estimulasse o neurônio aferente, o neurônio TRPV1 positivo, né, perifericamente, a gente, administrando a toxina na medula espinhal, né, por via intratecal, a gente conseguia reduzir, então, a nocicepção induzida por capsaicina. Nós usamos, então, a própria ômega-conotoxina M7A, né, assim como a toxina alfa-1-beta, isolada, então, do veneno da Foneuta nigriventer. Eu acredito que vocês já devem conhecer essa toxina aqui, porque o professor Marcos Vinícius trabalha com ela há muito tempo. E aqui nós, então, caracterizamos, então, que esses canais de cálcio, então, sensíveis à toxina alfa-1-beta, eles modulam, então, as respostas nociceptivas induzidas por capsaicina, tá? É importante que se diga que a gente mostrou nesse trabalho que o efeito da toxina alfa-1-beta ele foi mediado pela sua interação com canais de cálcio, e não com um bloqueio dos receptores TRPV1. Isso foi mostrado, então, porque o Célio fez uns experimentos muito elegantes, onde ele expressou o receptor TRPV1, né, transfectou em células REC, então, e viu por eletrofisiologia e também por cálcio, que a toxina não conseguia fazer um bloqueio, então, do receptor TRPV1. Só foi possível porque o ganhador do prêmio Nobel, o professor David Julius, então, mandou, então, para o professor Gomes os plasmídeos, então, que continham, então, o receptor TRPV1 para transfecção, né? Então, não sei se o professor guardou a carta, então, né? Então, teve colaboração aqui de um prêmio Nobel nessa nossa publicação.
Além disso, a gente foi fazendo uma análise, então, dos estudos clínicos com a ziconotida. O primeiro estudo clínico dela, o estudo clínico randomizado, que deu suporte para o registro, então, da ziconotida, foi publicado no JAMA, então, em 2004, mostrou que a ziconotida produzia efeito analgésico, que é o efeito do placebo, o efeito da ziconotida, quanto mais para cima, mais analgesia, tá? E em todos os pacientes investigados, porém, eles testaram em 13 pacientes HIV positivo que tinham dor. E a ziconotida também funcionou, e aqui essa ziconotida é feita por infusão, então, intratecal, né? O nome comercial desse fármaco, então, chama Prialt. Então, diante disso, então, fica claro que os canais de cálcio ativados por voltagem, principalmente da família 2, eles devem ser um mecanismo muito importante na neuropatia relacionado ao HIV. Então, os objetivos do nosso trabalho foi caracterizar um novo modelo de neuropatia relacionada ao HIV, onde a gente combinou tanto a GP120 quanto o antirretroviral estavudina, também chamado de D4T, tanto em animais machos quanto fêmeas. Eu falei para vocês que é super importante o estudo desse dimorfismo sexual aqui nesse contexto de neuropatia por HIV. E, além disso, também nós investigamos o papel pró-noceptivo, né, pró-doloroso, da estimulação das suscetibilidades alfa-1, dos canais de cálcio ativados por voltagem, da família 2, então, nesse modelo de neuropatia que a gente caracterizou. Então, vamos lá. Nossos primeiros resultados, então, nós testamos se só a GP120 sozinha, na realidade, isso já tinha sido descrito na literatura, ou só o D4T poderiam, sozinhos, isoladamente, produzir, então, comportamentos relacionados à dor. Então, depois de uma sessão de habituação e familiarização, nós fizemos uma medida, então, basal, né, dos limiares de retirada de pata após a aplicação de filamentos de Von Frey. Isso, então, fala de uma maneira bem simples, a gente está medindo, então, os limiares de dor. Percebam que esses limiares, nessa situação basal, tá, elas estão por volta, então, de 1 grama. Então, só quando eu estimulo, então, essa pata do camundongo com estímulo de 1 grama, ele faz uma retirada de pata, então, né, que é um reflexo, então, espinhal. Porém, percebam que depois de tratar esse animal 3 vezes seguidas com a GP120 por via intratecal, com intervalo de 3 dias um dos outros, a partir do 6º dia, esse animal tem uma queda desses limiares, tá? Essa situação aqui eu vou chamar, então, de hiperalgesia. Essa hiperalgesia tem pico aqui no 13º dia e se mantém, né, intensa até 28 dias. O mesmo também ocorreu quando a gente fez os experimentos administrando o D4T. O D4T são 2 administrações que a gente faz, com 4 dias de intervalo um para o outro. Ele foi administrado por via endovenosa, que também produzia uma hiperalgesia rapidamente, que dura até 28 dias. Esses experimentos, é bom que se situe, eles foram feitos, então, em animais fêmeas, tá? Como eu mostrei para vocês, as mulheres, né, no contexto clínico, elas são mais sensíveis à neuropatia por HIV. Bem, mas esses dados, eles na realidade, já existiam na literatura, né? O que a gente fez, de novo, foi associar a GP120 com o D4T. E o que a gente viu, tá? A gente faz, então, um tratamento composto, tanto de D4T quanto de GP120 para o mesmo animal, e o que a gente observou? Também um aparecimento da hiperalgesia, só que essa hiperalgesia ela foi mais intensa aqui no 13º dia, quando a gente compara a hiperalgesia produzida pela GP120 ou a D4T administrado sozinhos, né? Então, outro ponto importante aqui, a gente fez uma comparação entre machos e fêmeas e verificamos que os machos também desenvolvem uma hiperalgesia, mas ela é de menor intensidade. Então, a gente tem bastante crítica quanto a gente medir essas limiares de retirada de pata, porque eles são um reflexo espinhal, e esse reflexo espinhal a gente vê mais o componente sensorial da dor, então, e principalmente por mecanismo da medula espinhal. Então, muitas vezes, assim, tem uma dúvida para saber se outros componentes da dor, porque além do componente sensorial, a dor é uma experiência também emocional. Então, nós verificamos, além da retirada de pata, comportamentos afetivos motivacionais após a aplicação de filamentos de Von Frey. A emissão desses comportamentos, como, por exemplo, lamber ou agitar a pata, que a gente aplicou o filamento de Von Frey, indica, então, que além da estimulação do reflexo espinhal, a gente tem estimulação também de estruturas encefálicas, então, que estão relacionadas com a parte emocional, então, da dor. Então, esses comportamentos, então, a gente
dá scores para eles e chama, então, comportamentos afetivos motivacionais. A gente percebeu que a administração de GP120 mais D4T, além de causar hiperalgesia, aumentou esses comportamentos afetivos motivacionais, né, que são mais intensos aqui a partir do 13º dia, e como na hiperalgesia os machos apresentam esses comportamentos, mas em menor intensidade quando comparado com as fêmeas. Bem, além de fazer essa análise aqui, nós submetemos no 13º dia, que é o pico de hiperalgesia, esses animais tratados com GP120 mais D4T, a uma bateria de testes, então, para ver sensibilidade ao frio, ao calor, o peso desses animais, a força motora, atividade locomotora, comportamentos depressivos, ansiosos e assim como o bem-estar animal. Então, em resumo, né, que são vários testes aqui, nós verificamos que esses animais eles têm uma resposta normal frente ao frio ou calor, eles não perdem peso, eles têm uma força muscular, então, normal, eles não têm problemas, então, de ambulação, de atividade motora, a atividade motora deles está íntegra, e não tem sinais, então, de efeito depressivo ou ansioso. Porém, eles tiveram, então, um aumento da latência para que o animal produzisse, então, tocas, tá? Isso aqui é um teste que a gente faz com os animais, porque você sabe que roedores adoram fazer tocas e ninhos, né? Então, quando o animal tem dor, então, ele tem uma redução dessa atividade natural dele. Foi o que a gente observa que os animais tratados com GP120 mais E4T, eles têm um aumento do tempo para iniciar, então, a fazer tocas, tá? Depois eu posso explicar como faz esse teste aqui. Então, que é esperado, então, uma redução do bem-estar animal pela presença de dor, tá? Porém, a gente não tem alteração de atividade locomotora. Então, isso confirma o nosso dado que provavelmente esse animal está expressando dor, né? Que a gente consegue ver por hiperalgesia e por essa redução aqui do bem-estar. E, por fim, nós verificamos desses animais também, além de ver comportamentos, a gente fez por imunistoquímica a detecção das fibras nervosas intraepidermais, né? E, semelhante aos dados clínicos, nós vemos uma grande perda da inervação intraepidermal nos animais tratados com GP120 mais D4T. Então, basicamente, nós conseguimos padronizar um novo modelo que combina tanto a proteína do HIV quanto o antirretroviral, que causa sintomas clínicos muito parecidos com o que acontece no ser humano e também alterações histológicas que também são observadas no ser humano. Então, a gente está em mão, então, do novo modelo, então, para estudar a neuropatia relacionada ao HIV. Próximo passo do nosso estudo foi verificar a participação dos canais de cálcio ativados por voltagem da família 2, tá? Então, inicialmente, o que nós fizemos? Nós fomos ver, então, por qPCR, como estava a expressão do RNA mensageiro para várias subunidades da família 2, né, além da subunidade alfa-2 delta, dos canais de cálcio, nos animais controle ou nos animais, então, tratados com o GP120 mais D4T. O que nós observamos que no gânglio da raiz dorsal, então, nos corpos celulares dos neurônios aferentes primários, a gente teve um aumento de expressão dos canais de cálcio da família 2, tanto o RNA mensageiro que vai codificar o CAV 2.1, que gera as correntes PQ, quanto a subunidade que vai gerar canais do tipo R, CAV 2.2, que vão gerar as correntes tipo R, quanto as duas variantes de splice, então, do RNA mensageiro que vai codificar o canal de cálcio CAV 2.2, tanto a variante de splice 3A quanto a 3B são aumentados especialmente a 3A. Porém, em relação à subunidade acessória dos canais de cálcio, alfa-2 delta, existe uma redução da expressão dessa subunidade, né? Quando vimos os dados da medula espinhal, não verificamos o aumento dessas subunidades de canal de cálcio, então mostra que basicamente, provavelmente, esse aumento de RNA está acontecendo principalmente na pré-sinapse, como é o esperado, para aquilo que eu mostrei para vocês. Porém, ocorre um grande aumento do RNA mensageiro para a subunidade alfa-2 delta dos canais de cálcio na medula espinhal. Por isso aqui é RNA mensageiro, né? A gente não sabe se esse animal, esse aumento de RNA mensageiro, ele consegue levar a um ganho, então, de função desses canais de cálcio. Então, para investigar se esses animais tratados com GP120 mais E4T, eles têm um aumento de função pronoceptiva desses canais de cálcio, nós usamos, então, um agonista
dos canais de cálcio da família 2, tá? Chamado de GV58, para quem não conhecia essa ferramenta, tá aqui a referência bibliográfica, tá? Então, ele é um ativador de canais de cálcio da família 2, tá? Então, basicamente, nós pegamos esse ativador de canal de cálcio e administramos por via intratecal, em animais controle ou animais tratados com GP120 mais D4T. Nos animais controles, nós vimos que a dose de 500, mas não a dose de 50 picomol de GV58, induziu comportamentos relacionados à dor, tá? Quando comparado a animais tratados com um veículo por via intratecal. E que, mais importante, que animais tratados com GP120 mais D4T, a dose baixa de GV58 já foi suficiente para produzir efeitos pró-nociceptivos, então, nesses animais. Então, aquele aumento de RNA mensageiro, ele é expresso também como um ganho de função aqui, que vai levar, então, quando a gente simula esses canais de cálcio, a um efeito pró-nociceptivo maior e uma sensibilização nesses animais com neuropatia relacionada ao HIV. Para continuar nossos estudos, nós fizemos uma estratégia ao contrário, que a gente viu que se eu dou um agonista desses canais de cálcio, eu tenho um aumento da nocicepção. E se a gente fizer agora o contrário, dar um antagonista, um bloqueador desses canais de cálcio, será que a gente consegue reduzir a dor? Então a gente usou então várias ferramentas então que bloqueiam preferencialmente ou seletivamente canais de cálcio ativados por voltagem, né? O CAV2.2 seletivo bloqueador ômega-conotoxina M7A, um bloqueador preferencial, que é a CTK, que é a versão sintética da toxina alfa-1-beta da Foneutra nigriventer. Também usamos o bloqueador seletivo do CAV2.1-AGA toxina TK e usamos a SNX482 como bloqueador seletivo do CAV2.3. E por fim também foi testado um ligante, então, da subunidade alfa-2-delta, então, que é a pregabalina. Então, antes de mais nada, nós pegamos animais, então, naive, controle, e administramos essas drogas para ver se elas induziam efeito adverso, porque é bem comum aqui a gente ver tanto a toxina M7A quanto a agotoxina promovendo alguns efeitos adversos com doses, né, iguais a 30 picomol por sítio, né? Perceba, o animal começa a ter um tremor em todo o corpo e também tem um comportamento de serpenteado de cauda, que é bem característico desse bloqueio de canais de cálcio. Os outras, então, drogas que nós usamos, essas doses aqui não produziram efeitos adversos. Bem, então vamos usar, então, agora essas nossas ferramentas em animais tratados com GP120 para ver se tinha reversão, então, da hiperalgesia apresentada, tá? Então, usamos, então, o modelo composto, tanto em macho quanto fêmeas, então, tratados com GP120 mais D4T, no 13º dia, então, os animais receberam por via intratecal ou a CTK, que é um bloqueador preferencial do CAV2.2, ou a ômega-conotoxina M7A, que é um bloqueador seletivo do CAV2.2. Observamos que, acima aqui, nós temos os dados para ômega-conotoxina M7A, nós verificamos somente a dose mais alta de ômega-toxina, 100 picomol, produziu uma reversão da hiperalgesia, né? Enquanto a dose mais baixa promove um efeito, né, que ele não consegue nem chegar a ter significância estatística. A dose mais alta de ômega-conotoxina também conseguiu reduzir os comportamentos afetivo-motivacionais, tá? Porém, o que a gente observou, se a gente pegasse esses animais, e também a gente analisou efeitos adversos nesses animais tratados com GP120 mais D4T, e que foram posteriormente tratados com as toxinas, a gente verificou, como já tinha visto nos animais naive, que a dose de 100 picomol da toxina M7A, ela causa efeitos adversos, tá? Então, isso é bem comum para ômega-conotoxina M7A, principalmente quando a gente passa isso para a ziconotida, que é a forma sintética dela, onde na clínica ela tem uma janela terapêutica muito estreita. Então, ou seja, é muito difícil a gente, nas doses onde ela tem efeito analgésico, ela também produz efeitos adversos, tá? Então, o que nós comparamos esse bloqueador seletivo com a CTK e verificamos que a CTK promove um efeito também hiperalgésico, um efeito, tem praticamente uma reversão total dessa hiperalgesia, né? O efeito durou até 2 horas depois de uma administração intratecal. Eu também tive redução dos comportamentos afetivos motivacionais e, mais importante que isso, a CTK, nessas doses aqui, 100 picomol por sítio, ela não promove, então, efeitos adversos, tá? Então,
É importante mostrar, então, que a CTK, como a gente já tinha mostrado em vários trabalhos, ela é mais segura que a homeocontoxina M7A. Ela é tão eficaz quanto, só que o grande ganho dela é em relação à segurança, ela tem uma janela terapêutica mais ampla. Isso a gente já mostrou desde os nossos primeiros trabalhos, então. Bem, posteriormente, a gente foi confirmar esses dados, ver se esses bloqueios dos canais CAV 2.2 também produzia antihiperalgesia nos animais machos, tá? E verificamos que nos animais machos também a CTK e a M7A promovem uma redução da hiperalgesia, com a M7A promovendo um efeito mais duradouro, que pode durar até 6 horas nos machos, né? Porém, novamente, né, somente numa dose onde apresenta efeitos adversos, né? Novamente mostrando que mesmo em machos também a janela terapêutica dela é bastante estreita. Posteriormente, nós investigamos também o efeito da CTK na M7A quando a gente administrou somente GP120 ou somente D4T, e essas toxinas também reduzem a hiperalgesia nesse contexto, então elas seriam úteis para alguém, por exemplo, que só tem HIV, que não faz uso de um antirretroviral que causa neuropatia, né? Mas, e também funciona no modelo combinado. Então, ela consegue, então, reduzir a hiperalgesia tanto produzida por GP120 quanto por antirretroviral, quanto a gente combinar o antirretroviral com a GP120. Finalmente, então, nós testamos o efeito de bloqueadores dos canais, então, PQ, né, que é o CAV 2.1, ou canal tipo R, que é o CAV 2.3, né, com suas ferramentas, também por via intratecal, no 13º dia, e verificamos que o bloqueio PQ e o bloqueio R promoveu uma redução da hiperalgesia significativa do ponto de vista estatístico, mas com uma eficácia e uma duração de efeito menores quando a gente comparou com o bloqueio do CAV 2.2. Aqui também essas bloqueio CAV 2.1 e 2.3 não foi capaz de reduzir os comportamentos afetivos motivacionais observados nesses animais. E por fim, nós também mostramos que o tratamento oral com pregabalina também produziu uma reversão, então, dessa hiperalgesia, um efeito, então, que foi prolongado, né, durou até 4 horas, e a gente também tem um efeito sobre os comportamentos afetivo-motivacionais. Então, novamente, tá, a agatoxina, o SNX e a pregabalina, nessas doses onde produzia analgesia, eles não produziram, então, efeitos adversos detectáveis, então, nesses animais. Então, mostrando que esses dados não são falso positivos, né? A gente não tem alteração nenhuma aqui de efeitos adversos. Então, podemos concluir, então, que a família de canais de cálcio 2, dos canais de cálcio ativados por voltagem, tem um papel pronoceptivo muito importante, tanto em machos quanto em fêmeas, tá? Em camundongos, machos e fêmeas, e um novo modelo de neuropatia sensorial associada ao HIV. E gostaria, então, de finalmente agradecer, então, os órgãos de fomento, CNPq, CAPES, FAPEMIG, né, esse trabalho, então, são feitos em colaboração com o professor Célio, o professor Marcos Vinícius. Então, gostaria de agradecer também os estudantes, então, que botaram a mão na massa e fizeram esses experimentos aqui, a Débora, que foi bolsista da toxinologia, o Arthur, a Marcela, a Raquel, o Sérgio e a Camila, aqui da UFSC, e também aos pesquisadores da Santa Casa de BH, a professor Célio, então, que vem ajudando a gente desde lá dos artigos lá que eu mostrei lá de antigamente, né, desde o início ele colabora com a gente, é muito importante, eu agradeço ele pela sua colaboração, e por fim, um agradecimento especial ao professor Marcos Vinícius Gomes. Então, professor Marcos Vinícius, então, a gente estava conversando, nós nos conhecemos desde o meu início da carreira, no primeiro ano que eu virei professor, o professor Marcos Vinícius me contactou para que a gente colaborasse junto, tem sido uma colaboração extremamente produtiva. Sou Marcos Vinícius, então, eu estou hoje nesse ponto da carreira onde estou por causa do professor Marcos Vinícius, né? Ele me ajudou muito, assim, no meu desenvolvimento, então, pessoal e também profissional, foi extremamente importante. E o professor Marcos Vinícius é isso, né? Ele é extremamente empolgado, estimulado por fazer ciência, né? E nos inspira, né? Até hoje, então, nesse sentido. Muito obrigado, então, professor Marcos Vinícius, por toda a ajuda que você tem dado, então, para os nossos estudos, tá? Então, agora, nesse momento, eu vou parar o compartilhamento e fico à disposição de vocês para questionamentos. Ok, muito obrigado pela apresentação, Juliano, muito bonita a apresentação, muito boa.
E antes de atender as mãozinhas levantadas, nós vamos passar a palavra para o Marcos Vinícius e a seguir a professora Maria Helena. Congratular com o Juliano, ela apresentou uns resultados belíssimos, realmente. Eu já tinha conversado, mas não sabia que estava em etapa tão boa do jeito que está. Realmente, parabéns. E eu tenho contato com o Juliano, como já dizia, começou em 2006. Nós já temos 15 anos que a gente trata de pesquisa de dor de canais de cálcio, etc. E ele é um indivíduo expert em canais de cálcio, realmente. Parabéns a você, Juliano. Maria Helena. Parabéns, professor Juliano, lindos resultados. Eu só conhecia aí o trabalho mesmo do professor Marcos, não conhecia o seu, mas muito interessante. Minhas perguntas são as seguintes: eu queria saber se você testou em conjunto esses bloqueadores dos canais de cálcio da família 2, se tem um efeito maior, se você combinou os bloqueadores de PQ com R, etc. E se você chegou a testar, parece que todos os seus experimentos foram por via intratecal, né? Você chegou a testar algum caso injetando perifericamente? Porque a gente sabe que glutamato e outros neurotransmissores você tem nível periférico também, né? Queria saber se teria algum efeito se você injetar perifericamente. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado, professora Maria Helena, prazer conhecê-la pessoalmente, eu conhecia já dos artigos, já. Então, professora, em conjunto a gente não testou, mas é uma ideia muito boa. Talvez se a gente combinar em doses que não sejam tóxicas, né, usar a dose mais baixa da conotoxina, talvez com a agatoxina e o SNX, né, os três juntos, não consiga ter uma... Né? E mesmo com a pregabalina, que a pregabalina é bem importante, ela foi dada oral, tá? Então, a gente tentou usar a mesma via coisa, mas assim, eu acho que é bem relevante, seria bem interessante fazer isso, né? Então, muito obrigado aí pela ideia, pela colaboração, e em relação à periferia. Bem, a gente testou a toxina, porque a gente, na realidade, estuda os canais de cálcio, né? Porque a gente gosta de estudar essas toxinas da foneutra, né? Então, ali a CTK, que é o centro das coisas, né? Então, a gente estuda todo o sistema até para saber o que está acontecendo e como a toxina da foneutra está funcionando. Então, tem uns trabalhos do professor Marcos Vinícius que mostram que a administração endovenosa da CTK teria atividade analgésica, né? E a gente testou endovenosa nesse modelo aqui, professor, e não deu nada. Coitada da pós-doc aqui, ela administrou uma vez, duas vezes, dia repetido e tal. A gente resolvia endovenosa e não conseguiu ver nada, assim. Então, mas a gente não sabe se é porque não tem canal de cálcio periférico participando disso, ou se é algum problema, então, na distribuição, né, dessa toxina, então, perifericamente, assim. Tem também eu não cheguei a mostrar para vocês também, a gente chegou a fazer QPCR para esses canais de cálcio na periferia, lá na pele da pata que a gente faz a estimulação. E é bem curioso, diferente do RG, onde a gente tem aumento dos RNA mensageiro, a gente tem uma queda bem grande do RNA mensageiro para o PQ e para o N na periferia, e tem aumento do subunidade que codifica o canal R, né? E a gente chegou até a injetar o SNX periférico, mas ele teve um efeito antiperalgésico bem discreto, tá? Não foi... mas o SNX também ele tem um pouco de limitação, assim, quanto ao bloqueio. Parece ter alguns canais R são insensíveis a SNX, assim. A gente precisa, eu acho, de mais ferramentas melhores para trabalhar com o canal R. Eu tenho trabalhado bastante com ele, então tem um pouco de limitação do tipo de ferramentas também, mas... pode ser também relevante esses mecanismos periféricos, mas ainda está engatinhando, digamos assim, nessa parte periférica. Talvez também algum bloqueador de receptores de glutamato, né? Porque esse processo aumenta a liberação de glutamato também. A gente sabe que o glutamato perifericamente também tem um papel na dor, né? Mas muito bonito esse trabalho, parabéns, e muito prazer em conhecê-lo, Juliano. Prazer. Professor Chagas. Chagas, seu microfone. Oi, Juliano, antes de tudo,
Parabéns pela sua aula. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei nem se eu estou fugindo do assunto, mas eu gostaria de fazer essa pergunta, se você puder responder. Com relação à hiperalgesia relacionada com o opiáceo, se você tem alguma coisa a informar, e principalmente com relação ao mecanismo, se a hiperalgesia com o opiáceo, qual seria o mecanismo? Se está relacionado com o canal de cálcio, etc. Ótima pergunta, professor. Nesse trabalho, no contexto HIV, a gente não investigou isso. Até depois eu vou comentar que é relevante estudar isso, porque muito paciente com neuropatia por HIV também tem muita relação com morbidade com usuários de droga de abuso, como opioide também. Então, é uma coisa que eu acho que a gente poderia até investigar mais para frente. Mas a gente investigou essa hiperalgesia de opioide, até a Raquel foi minha aluna, a gente investigou no contexto um animal, vamos dizer, saudável, e também em animais submetidos a cirurgias, né? E a gente viu que os canais de cálcio, principalmente N, na medula espinhal, são bem importantes para a manutenção dessa hiperalgesia causada por opioide. Tá? O opioide que a gente usou foi morfina, né? Então a gente foi vendo que na dor pós-operatória fica mais bonito, né? Que a gente tem um quadro assim de tempo, a gente dá morfina no primeiro dia, baita analgesia, só que a gente foi administrando 3 vezes por dia, aumentando as doses de morfina, tá? Lá depois do terceiro dia, o animal já está com o animal, além o tratamento com a morfina, apesar de reduzir a dor na fase aguda, ele prolonga essa hiperalgesia dos camundongos, tá? Ali, pelo menos ali no contexto camundongo, e a toxina alfa-1 beta, ela consegue, então, reverter essa hiperalgesia. Então, tem uma participação importante desses canais de cálcio, sim, tá? Na hiperalgesia causada pelos opioides. Em relação ao mecanismo ainda, como isso ocorre, assim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Porque essa hiperalgesia de opioide, ela tem um componente também, que a própria tolerância também vai fazendo que a gente aumente essa dose do opioide. Então, ela é um pouco difícil de analisar no contexto clínico, mas o canal de cálcio é importante, provavelmente deve ter uma superestimulação. O animal que está com hiperalgesia de opioide, ele na medula espinhal deve liberar bastante glutamato, tá? E o bloqueio ali dos canais de cálcio da CAV2.2, com a toxina alfa-1 beta, é suficiente para reverter totalmente essa hiperalgesia. Mas muito obrigado, professor Chagas, por essa pergunta. Muito relevante mesmo isso. Obrigado, viu? Professora Juliana. Bom dia a todos, bom dia, Juliano Ferreira. Fui sua co-orientada aí de mestrado, então é um prazer continuar te acompanhando, junto aí, né, com o professor Marcos Vinícius e com o Célio, né, os trabalhos aí do grupo. Eu achei super interessante, né, os dados que você tem trazido. E aí, eu e o Célio, né, você começou mostrando o trabalho do Célio, e o Célio, ele tem um trabalho, né, com a Flávia Lage, como primeira autora, utilizando ketamina. Eu vou pegar um pouco a fala da professora Maria Helena sobre receptores de glutamato na periferia. Esse trabalho do Célio, ele mostra que a ketamina, ela leva, né, uma ativação, uma maior atividade do TRPV1. Você mostrou que a capsaicina, né, ela é utilizada como tratamento. Então, eu vou dessensibilizar ou desfuncionalizar esses receptores. E aí, eu e o Célio também, quando a gente começou a discutir um pouco o trabalho da Flávia, a gente viu que, na clínica, eles tentavam, através do método de PET, dos adesivos, né, para tratar a dor perifericamente, combinar a lidocaína com capsaicina e com outros agentes, né, que são conhecidos por um efeito analgésico. E eles viram que a ketamina, inclusive, piorava a dor, né, e que não era interessante utilizar ela clinicamente com a capsaicina. Mas será, Juliano, que não seria interessante testar essa ketamina com uma capsaicina na periferia para causar essa dessensibilização?
E te faço uma outra pergunta. Se o tratamento com antirretroviral é um dos causadores da neuropatia, é utilizado atualmente um tratamento concomitante com a capsaicina ou se espera haver a dor para se tratar? Vamos lá por partes. Primeiro vou Muita começar com a coisa, última. né? Não tem problema. Vou começar com a última. Só. Normalmente, né, no contexto clínico, o que é mais comum, tá? É o paciente sentir a dor, daí ele vai começar a tratar depois que a dor está instalada, tá? Tem inclusive alguns relatos de paciente que começa a sentir dor neuropática, daí vão procurar o serviço de saúde, e lá no nosso diferencial vai fazer a sorologia para HIV e descobre que é HIV positivo, sabe? Então, isso também ocorre, assim. Então, normalmente a dor já está instalada já, tá? E o que acontece na prática hoje desses antirretrovirais é que, por exemplo, a estavudina, ela já não é mais usada, né? Por causa desse problema da neuropatia. Então, assim, para os novos pacientes, digamos assim, né, essa neuropatia induzida por antirretroviral, ela tenta se prevenir isso usando antirretrovirais que não causam neuropatia. Só que, porém, tem vários pacientes que já tomaram estavudina no passado e continuam com essa neuropatia até hoje, né? E também, em alguns países africanos, também acaba se usando ela, porque ela é bem barata, tá? Então, ainda esses antirretrovirais que causam neuropatia ainda são usados, assim, claro, com restrições, mas às vezes por questões econômicas, tá? Então, em relação ao tratamento, normalmente, assim, eu nunca vi nada, assim, de tratamento preventivo dessa neuropatia, tá? Normalmente é tudo curativo, já tá a dor instalada e daí começa o tratamento. Em relação à cetamina, e é bem interessante esses dados de vocês aí. Eu tô uma outra a gente está dando uma olhada investigada nesses tratamentos tópicos, né? Porque o problema da capsaicina ali periférica, viu, né? Dá um eritema e dá uma baita irritação ali, né? Então, o paciente usa o anestésico local ali, né? Quem for aplicar, passa o anestésico local antes de colar o PET, inclusive para reduzir um pouco essa irritação, assim. Daí, eu não cheguei a ver assim, se tinha alguma coisa especificamente com ketamina tópica nesse contexto de neuropatia com HIV, mas eu sei que tem alguns estudos clínicos com formulações assim, de vários fármacos aplicados topicamente para tratar neuropatia, inclusive com ketamina. Não, tem ketamina, amitriptilina e gabapentina, vamos supor, eu já vi algumas formulações assim, dessa maneira. Mas, assim, pode ser interessante, assim, se a cetamina conseguir produzir essa desfuncionalização, essa desensibilização de fibras TRPV1 positivas, pode ser um alvo interessante. A gente faz associação já fez associação da capsaicina periférica com aquele QX, que é um análogo da lidocaína que não atravessa as membranas plasmáticas por difusão. Ele só consegue entrar pelo poro do TRPV1. Então, se eu dou capsaicina junto com esse anestésico local, esse anestésico ele entra ali pelo poro do TRPV1 e produz uma analgesia duradoura também nesses animais, sabe? Que a gente já viu e a cetamina poderia, com certeza, ser um adjuvante aí, né? Mas teria que testar essa hipótese, mas a ideia eu acho que é super interessante. Lembrando também que os receptores, a calciumidade alfa-2 delta dos canais de cálcio, que é o alvo da gabapentina, além de lugar na solubilidade alfa-1 desses canais, parece que também interage com o receptor NMDA. Então, normalmente eu puxo bastante o efeito analgésico da gabapentina, colando com os canais de cálcio atrasados por voltagem, mas também pode ter participação do próprio receptor NMDA, tá? Mas muito interessante essa ideia aí, tá? De testar a ketamina, porque, como falei, tem pouca coisa. Olha o problema que a gente tem no Brasil. Essa formulação de capsaicina não tem para vender aqui. Então, o único tratamento que realmente funciona nessa neuropatia não é vendido no mercado brasileiro. Assim, né? Então, acho que está precisando de alguma coisa mesmo urgente para tratar esses pacientes. A cetamina poderia fazer a gente chama de reposicionamento dela, né, com uso periférico para tratar esses pacientes. Professora Carla. Opa, desculpa, eu achei que o Dr. Marcos Vinícius ia falar antes de mim. Obrigada, Vangia. Parabéns, Juliano, muito boa sua apresentação, muito interessante mesmo os estudos pré-clínicos todos. A minha pergunta estava um pouco relacionada com o que Juliana falou.
sobre a causa mesmo da neuropatia, se ela está associada ao HIV ou à AIDS. É o vírus ou é a síndrome? A primeira pergunta. A primeira, eu já posso responder? É relacionada às duas coisas, tá? Tem paciente que só está infectado, que não tem sinal, nada, não está com doença, mas tem neuropatia, tá? Então, então, tanto pessoas que são HIV positivos, quanto pacientes com AIDS apresentam nos dois contextos, tá? Então, o próprio GP120 que causa diretamente causa essa neuropatia. Você falou de um antirretroviral que geralmente causa, né? Pode causar neuropatia nesses indivíduos, e falou que é mais usado na África. Eu não conheço muito bem todos do coquetel no Brasil, mas você sabe alguma coisa sobre uma possível causa da neuropatia mais precoce com o coquetel usado, por exemplo, no SUS ou no país? Bem, eu não sei, assim, os dados brasileiros, os dados africanos tem, porque tem um pesquisador na África do Sul que trabalha bastante com essa neuropatia da HIV, então, às vezes, é o acesso, assim, aos dados, assim. Mas, assim, que eu sei, assim, já faz bastante tempo isso, né? A Stavudina teve uma regulamentação para que parasse de ser usada, se não me engano, só estavam usando uma formulação para criança, se não me engano, mas eu estou desatualizado, eu não sei o que aconteceu nos últimos 5 anos, tá? Mas a Stavudina tinha meio que saído, aqui no Brasil estava parando de usar, sendo descartada justamente por esse problema de neuropatia, tá? Sim, levantando assim essa questão por conta até do que a Juliana falou, da questão preventiva, né? Que não existe. Eu sei que você trabalha com tratamento, mas quem sabe pré-clínico com prevenção ou muito precocemente. Você falou que indivíduos praticamente sem tratamento algum já têm neuropatia. E também chamando a atenção que aquela primeira tabela que você mostrou de revisão sistemática, que assim, só a capsaicina que está ali, o resto não funciona, né? Então, talvez estudos aí na área de saúde para ver se dá para prevenir, né? Você falou uma coisa bem importante, porque todos aqueles fármacos ali foram testados no contexto de reverter uma dor instalada, mas eu não vi nenhum protocolo de prevenção, que daí é outra história, né? Complexo, talvez, né? Mas obrigada, era só essa curiosidade aí, eu não entendo tanto do assunto aí, mas assim, lindo os mecanismos que você já mostrou relacionados à dor neuropática na AIDS, né? Parabéns. Professor Marcos Vinícius. Professor Marcos, o senhor levantou a mão, senão a professora Luana. Seu microfone está desligado, doutor Marcos. Juliano, uma coisa que me implica é o seguinte: maior efeito dependente do sangue, o canal de cálcio, como é que está a ligação? Poderia relacionar os canais de cálcio, no tipo E, no tipo 2, com essa patologia, e diferença nos sexos, como é que poderia correlacionar? Pois é, professor, a gente analisou esse negócio da questão de dimorfismo sexual, porque na farmacologia pré-clínica, agora no desenvolvimento de fármacos, não sei como é que está nas outras áreas, tá? Mas assim, é um ponto que agora é quase que obrigatório a gente fazer essa comparação de macho com fêmea, tá? Se a gente estudava basicamente só macho e em situações que na clínica cometem mais mulheres, por exemplo, né? A gente viu que tanto em macho quanto fêmea, o bloqueio do canal N é igualmente eficaz, assim. A gente viu até que no macho o efeito da ziconotida ele tendeu a ser um pouquinho mais prolongado, assim. Mas no canal N eu não conheço nada. Até estou estudando um pouco disso, de dimorfismo sexual desses canais de cálcio. A gente fez agora um artigo há um tempo atrás com o canal R, tá? Então, o que eu sei, por exemplo, que isso até... eu estou com uma doutoranda que está lá no Zampone agora, no Canadá, e ela está investigando isso um pouco em célula REC, que o estrógeno, por exemplo, ele aumenta a atividade do canal R, né? E a testosterona, ela reduz a atividade do canal, assim. Então, como falei, ainda tem muita coisa in vitro, pouca coisa funcional, mas a gente tem pouca informação na literatura, mas a gente está investigando isso também. Pode ter, e pelo que eu vi desses efeitos do estrógeno e da testosterona, são ações, então,
não mediados por receptores nucleares, né? Interagindo com aqueles receptores para esses hormônios na própria membrana plasmática, com receptor de membrana ou diretamente sobre o canal, tá? De uma modulação. Esse canal tem um sítiozinho de ligação de colesterol que esses hormônios sexuais podem se ligar. Obrigado. Professora Luana. Oi, Juliano. Oi, todo mundo, tudo bem? Tudo já, Juliano? Parabéns, viu? O trabalho foi incrível, os gráficos são lindos. Eu também trabalho com a CTK, então fiquei super empolgada aqui. Parabéns. Eu nem queria te fazer uma pergunta, na verdade, queria te fazer um pedido. Talvez você puder enviar para o Célio algum artigo, alguma referência sobre o comportamento efetivo e emocional, de como que a gente mede isso, como é feito esses scores, porque atualmente o experimento que eu estou fazendo no Biotério nem é para o meu trabalho, mas eu estou colaborando com uma outra aluna do professor Célio, e ela está induzindo hiperalgesia com opioide, nesse caso é com fentanil. Quando você falou da morfina, que o seu protocolo foi de indução de hiperalgesia com morfina, o meu foi de tolerância, né, de tolerância medicamentosa. E o do fentanil é bem agressivo, e aí a gente está fazendo Von Frey, hot plate, né, para avaliar, só que seria interessante complementar com esse comportamento efetivo emocional. Então, se você puder depois me enviar a referência, eu achei muito interessante. Coloquei aí no chat já, tá? Ah, ótimo. Vou dar uma olhada muito lá. Obrigada. Eu tirei desse artigo aí, tá? Da Nature Medicine, é bem legal. No material suplementar, tem meio explicando da onde que ele tirou esses comportamentos e tal. Mas assim, entre em contato com a gente, o pessoal tem o meu contato. Se quiser, a gente pode filmar, te mostrar, trocar ideia. É legal te colocar em contato com os alunos que fazem, e essa conversa aí pode ser interessante. É bem simples. Assim, esse protocolo de hiperalgesia está sendo bem desafiador, sabe? A gente está testando várias doses do fentanil, às vezes perde animal, porque é bem agressivo, mas a gente está seguindo, estamos caminhando. Eu achei muito legal também, preciso ressaltar, que e também, às vezes, eu já parei para pensar nisso, mas a gente não aplicou. Aplicar, talvez, em outros modelos de dor, esse dimorfismo sexual, né? Porque pode ser que em outros modelos de dor a gente também veja alguma diferença. É porque lá no Biotério a gente não trabalha com fêmea. Teve fêmea 1 ou 2 vezes lá a gente não consegue separar, né, muito bem. Então, acaba, às vezes, atrapalhando o comportamento do macho. Então, é algo a se pensar também. Mas muito, muito legal, trabalho muito incrível. Ali, sendo bem prático, ali, Luana, quando tu aplica o filamento de Von Frey, normalmente a gente aplica, vê se o animal tira, faz a retirada ou não faz a retirada, né? Que é o mais básico que tu faz. Só o que a gente faz ali? Ao invés de ir para o outro animal seguir, aí tu continua olhando para o animal. Né? É no mesmo... O que acontece? Logo depois do Von Frey, mesmo animal. Só além de registrar ali se ele tirou ou não retirou, tu observa o comportamento animal durante até 1 minuto depois dessa aplicação do Von Frey, para ver se ele lambe a pata, se ele agita, porque é bem comum. Um animal com neuropatia, além de fazer uma retirada da pata, ele lambe essa pata, tá? Que é o score 3, tá? Então, tu vê ali que vários animais estão lá com o score bem alto, então, porque usa estruturas encefálicas, tal, para a gente fugir um pouco dessa crítica que a gente vê um reflexo espinhal, tá? Claro que os limiares a gente só consegue ver um reflexo espinhal, que não tem estrutura supraespinhal, que está muito longe, então, do que realmente é dor, assim. Em relação ao polimorfismo, assim, é que eu tenho uma desvantagem e uma vantagem. Na realidade, eu tenho um biotério próprio, onde a gente cria nossos animais. Então, eu tenho as machos e as fêmeas, tal, já no mesmo ambiente e tal, eu posso fazer, porque tem esse problema. Normalmente, o pessoal só quer testar os machos, não quer testar as fêmeas. É até ruim para comprar, assim, né? É porque a gente acaba evitando a variação do ciclo estral, né? E quando trabalha só com macho, mas é interessante verificar isso em outros modelos de dor, né? No modelo HIV, ok. Né? Mas eu trabalhei, por exemplo, com melanoma. Então, vai que nesse modelo de dor associado ao melanoma também não tem algum dimorfismo. É interessante, dá para aplicar também. Porque assim, a gente sempre foi usado muito macho por causa dessas variações de fêmea, né? Que as fêmeas têm um ciclo estral, tal, ótimo, elas têm, isso é verdadeiro, tá? Não estou dizendo que não é assim. Só que os machos também têm as suas
Eles, por exemplo, eles formam hierarquia dentro de uma caixa. Pegar tem animal com mais ou menos testosterona. Então, o macho também não é essa coisa tão regular, assim. O macho também tem uma cicla também um pouco, sabe? Esses problemas de nocicepção macho e fêmea, por exemplo, na fibromialgia está caindo um conceito por completo do efeito maior num sexo do que no outro, né? Cada dia tem maior suporte julgando contra a teoria de diferenças, né, entre os machos e fêmeas, pelo menos na fibromialgia. É que eu sei. Uhum. Muito obrigada, viu, Juliano? Obrigado você pela pergunta. Aí, entre em contato comigo quando quiser, que eu te coloco em contato com meus alunos para te ensinar a fazer os comportamentos, tá? Bom, se a gente continuasse aqui, perderia o almoço e talvez até o jantar, porque está maravilhosa essa discussão, mas nós vamos, antes de encerrar, passar a palavra ao nosso coordenador, Zé Augusto. Muito obrigado, Geraldo. Juliano, parabéns pela brilhante apresentação. Eu gostei muito da sua apresentação e eu queria aproveitar, em meu nome, em nome do colegiado, agradecer essa colaboração que você fez conosco. Espero que em outras oportunidades você possa voltar e nos ilustrar mais com as suas descobertas e suas palavras, não é? Eu agradeço muito a sua colaboração e espero que você volte. Um grande abraço. Eu que agradeço, professor José Augusto, parabenizar também o trabalho que vocês têm feito aí frente à pós-graduação aí na Santa Casa, impressionante, né, o que vocês fazem em relação ao ensino, à pesquisa, né, parabéns para vocês, assim, foi um prazer participar aqui, me coloco à disposição sempre que for chamado, né, eu irei atender o convite, espero que as coisas melhorem para eu poder voltar presencialmente aí, para conversar com vocês, que é sempre muito bom, tá? Muito obrigado, então, aí, por todos pelo convite, pelas perguntas, pela atenção. Bom, então o seminário agradece muito a sua presença, Juliano, e um bom almoço para todos e cuidem-se. Bom almoço para todos, um abraço. Obrigada a todos. Boa tarde. Um abraço. Abraço, professor. Tchau.